Mas vamos falar dessa final aí de Champions League, Gabi levantando a taça, 3-1 sobre Ixazibase. Kaká e eu estávamos no momento lá no treino, numa clínica de vôlei em São José dos Campos, com o pessoal ali da escola da Tati Ligeiro. Foi um sábado muito legal de aprendizado, de troca de conhecimentos, mas acompanhando. O Kaká estava dando a clínica, mas de olho, de ouvido, querendo saber o resultado, como que estava o jogo, né, Kaká? Muito, muito curioso, né? Mais uma participação da Gabi, mais uma participação desse super time, o Vakif Bank, que talvez seja o maior time da década, né, Vanessa? É impressionante como é uma máquina de ganhar campeonatos, de estar em finais. E a Gabi, mais uma vez, mostrou que adora esses momentos de decisão. A Gabi gosta da hora difícil, ela gosta de jogar e disputar a medalha, aquele momento que falam assim, vamos ver agora quem que resolve isso, a Gabi bate no peito e chama para ela, né? Ô menina de ouro que a gente tem. Pois é, Kaká Bizoc, mas como que foi essa final entre Ixazibase e Vakif Bank? Foi à altura do que você esperava? Foi uma final de encher os olhos? Você achou que ficou devendo? Eu acho que não ficou devendo, Vanessa, pelo seguinte, o Vakif deu uma demonstração de como ser um time campeão. E isso eu acho que a gente não pode pensar, às vezes, falar assim, o outro time não jogou, né? O outro time não jogou porque o Vakif não deixou. Uma marcação muito forte para cima da Igono, que fez até com que a Ognjenovic fizesse um jogo diferente do que ela está acostumada, procurando achar outras saídas, mas a verdade é que o Vakif não só anulou as principais armas do Ixazibase, mas também fez com que todas as suas peças funcionassem e suas virtudes funcionassem de uma maneira muito positiva. Eu acho que essa soma de fatores é que fez com que o Vakif conquistasse mais um título europeu. Laura Cabral, Gabi, grandiosa. Eu fiquei olhando aquela imagem dela levantando a taça da Champions, e a gente falou recentemente aqui sobre o início dela no Mackenzie, sobre categorias de base. Aí eu pensei, nossa, aquela Gabi que começou lá no Mackenzie, né, que quase aprontou para cima do Rexona, tirando a equipe do Bernardinho de uma semifinal de Superliga. Hoje essa Gabi campeoníssima, Gabi líder, Gabi capitã, segundo o Kaká Bizoc, aí para ele o melhor time do momento, o Vakif Bank. É incrível acompanhar essa evolução dela, né, Kaká? Essa Gabi capitã, como que ela liderou esse time nessa grande final contra a Ixazibase? Então, a Gabi, ela é uma jogadora completa, né? A gente pode, os mais críticos podem falar assim, mas ela não bloqueia tanto, né? Mas é só um detalhe do tanto que a Gabi desenvolve o voleibol com excelência, né? Ela é uma passadora respeitadíssima no mundo todo. Os treinadores evitam o tempo todo sacar na Gabi, porque sabem se ela receber, ela vai ganhar ritmo de jogo, ela vai crescer no ataque, não é isso que vai tirar a Gabi do jogo. Eles sabem que ela tem habilidade para explorar bloqueio, para achar diagonal, para achar corredor, para alongar ataque no fundo, para encontrar uma largada no melhor momento possível. A Gabi tem uma disciplina tática de saque, a gente não pode falar que a Gabi é uma sacadora como outras são, né? Mas você pode ver que a Gabi erra muito pouco o saque, e taticamente o saque da Gabi é fenomenal, porque ela faz o jogo acontecer a partir do saque dela. Não é uma jogadora de produzir muitos aces, mas é uma jogadora que contribui demais para o sistema defensivo na hora que ela saca. E o posicionamento da Gabi no fundo de quadra, a gente repara que pouquíssimas vezes a Gabi está no mesmo lugar. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a capacidade de análise da Gabi na defesa também um negócio de outro mundo, porque ela procura o lugar que a defesa deve ficar. Ela não é aquela jogadora automatizada que vai sempre para o mesmo lado e fala assim, se a bola vier aqui eu defendo. Não, eu tenho uma função que vai depender do posicionamento de bloqueio, vai depender da atacante adversária, se ela é mais alta, se ela pega mais para cá, mais para lá. E a Gabi jogando ali naquela posição 6,
cara, ela está o tempo todo indo para onde tem a maior probabilidade da bola cair, né? É muito bonito ver a Gabi jogar, Vanessa, porque a gente consegue, se a gente se fixar nela, você consegue ver uma jogadora múltipla, uma jogadora que não apresenta deficiências flagrantes, né? Mesmo no bloqueio, que eu acho que é o ponto que ela pode evoluir mais, e ela faz o jogo acontecer. Ela é um motorzinho para o Vakif Bank e para a seleção brasileira também. A Gabi seria, ela teria uma visão assim como as líberos costumam ter, é isso? Ali no fundo de quadra, uma visão privilegiada e avançada em relação ao jogo, uma leitura. Perfeitamente, isso mesmo. Por isso que ela é completa, né? Helder Elias, já podemos afirmar que a Gabi é a jogadora brasileira com mais sucesso no vôlei internacional. Uma jogadora brasileira a ganhar tantas Champions, é a segunda dela, né, pelo Vakif Bank. Eu acho que né, Cacá? Dá para afirmar, porque as jogadoras brasileiras que estiveram fora, que também tiveram muito êxito, não venceram Champions. Eu acho que tem algumas jogadoras brasileiras que conseguiram sucesso no vôlei internacional, na Europa, né? Mas elas não tiveram uma identificação tão forte com um clube como a Gabi está tendo com o Vakif, né? Nas temporadas sucessivas. A gente teve as brasileiras no Pêssaro no começo. A Mari, a Jaqueline, a Sheila, a Valeuska e a Fofão também. A Valeuska no Perúdia e depois na Espanha. A Fofão depois na Turquia também, né? Então, a gente tem aí jogadoras que tiveram sucesso, conquistaram títulos, mas a Gabi, ela faz parte desse Vakif Bank supercampeão. Então, a responsabilidade dela por transformar um time num padrão, né? É engraçado a gente falar isso, porque a gente fala assim, a jogadora se encaixa num clube e vira campeã com o clube. A Gabi faz parte dessa estrutura do Vakif supercampeão. Então, ela tem responsabilidade em ter feito o time ter se tornado tão vencedor, né? Então, essa é a importância que eu acho que o Helder está comentando aí, que a gente pode ressaltar na carreira da Gabi no exterior, sim. Renato José falou que o Exasibase sacou na Gabi para anulá-la ofensivamente, como a Sérvia fez no Mundial, mas o Vakif não tem só a Gabi. Pois é, Cacá, a Gabi foi bastante caçada, mas deu muito volume para o time, deu aquela sustentação, né, para o time conseguir jogar. E lá na frente tinha uma mocinha chamada Paula Egono, que fez 40 pontos, Cacá Bizoc, 40 pontos. A Bošković foi mera coadjuvante nessa final, em que as atacantes, em que a Paula Egono brilhou demais ali no setor ofensivo. E que coisa, né? A Paula Egono, que não começou bem a temporada pelo Vakif Bank, acabou até negociando antes a volta dela para a Itália, ela vai jogar no Milano na temporada que vem. Será que o Vakif vai ficar com saudades dela? Acho que vai, né? Principalmente por essa última partida. E só completando aí a observação do Renato, sacaram na Gabi e não deu certo, Renato. Era exatamente isso que eu estava comentando, né? Então, às vezes, sacar na Gabi é uma tentativa de fazer com que ela saia do jogo. E ela não sai, ela teve um rendimento de passe altíssimo, muito melhor do que a líbero do time dela, e teve também um aproveitamento de ataque altíssimo. Então, não dá para você falar assim, vamos sacar na Gabi porque a gente anula ela, a gente diminui o poder de ataque. Não diminui, não tem como. Né? E esse é o grande mérito da Gabi como ponteira passadora. Porque tem, sim, ponteiras passadoras, ponteiros, que você saca e ele pode até passar bem, mas ele fica fora do ataque. Não é um cara, uma jogadora que vai render ofensivamente, porque ele está mais preocupado em passar, ficar fora da jogada, não tem a transição para o ataque muito boa. E a Gabi não, pode sacar. Quer sacar para dentro da quadra, eu passo lá e vou atacar chutada lá na ponta, não tem problema. Eu estou sem a súmula aberta aqui, Vanessa, mas, se não me engano, depois da Egonu, o melhor rendimento de ataque do Vakif foi da Gabi.
né? Gabi, 15 pontos. Ela só ficou atrás da Egono, né, com 40, e a Bošković fez 16. Então, e o rendimento de ataque dela, a Egono acho que bateu 65%, se não me engano. 65%, isso. A Gabi foi a segunda melhor, né? Tirando, acho que é o Bogo. 50%, a Gabi. 50%, com o outro time sacando nela, é muita coisa. É muita coisa. A Gabi é fora de série. Realmente é de encher os olhos. Deixa eu ler uma mensagem aqui do Jeová. Gabi é um fenômeno. Tanto babavam a Larsson no passado, sem ela ter vencido nada pela seleção. Ela se consagrou mesmo só em Tóquio, mas quando é brasileira sempre fica devendo para alguns. Mas a Larsson ganhou muita coisa também. E acho que os títulos, né, Kaká, não credenciam uma jogadora se ela foi importante ou não foi importante. Dá para dizer, Kaká, Gabi já está à altura de Larsson, de Logan Tom, Pitinini, Jaqueline, essas grandes passadoras, grandes ponteiras do voleibol mundial? Olha, Vanessa, tem uma máxima na historiografia que você não pode contar a história de ninguém que ainda não morreu, né? Então, eu prefiro esperar a Gabi acabar a carreira para a gente somar tudo isso e ver em que patamar que ela está. Ela está caminhando de uma maneira realmente impressionante. E eu acho que ela já é uma das grandes jogadoras que o voleibol brasileiro teve e tem. Tá? Mas eu acho que a Gabi pode conseguir mais e a gente vai precisar colocar a Gabi num andar mais acima do que as outras. E o que é mais impressionante é que ela é mais baixa que todas essas que eu citei. Lembrando que a Larsson foi campeã mundial em 2014 pela seleção dos Estados Unidos, medalha de bronze na Rio 2016, medalha de prata em Londres e medalha de ouro em Tóquio, não é? Não é pouca coisa não, Jeová. Kaká, ainda falando sobre essa questão da final da Champions, você falou aí sobre como o jogo da Bošković estava marcado, né? E a Maia precisou buscar outras opções ali no Eczacıbasi. Esse time do Eczacıbasi é muito marcável, é muito limitado taticamente? O Eczacıbasi, ele é mais limitado tecnicamente, eu acho. Né? O Vakif, alguns momentos do jogo, o Vakif abriu a vantagem, principalmente no segundo set, né? O jogo ia equilibrado até o 14º, por aí, depois o Vakif abria e mantinha essa diferença. Quase fechou em 3-0, né? Quase que o jogo terminou no terceiro set, porque o Vakif vai buscar. E aí é que eu acho que o Eczacıbasi ele tem uma limitação técnica em relação ao Vakif, porque não tem jogador... A Baladin foi a melhor atacante, foi melhor do que a Bošković, né? E não dá para você pensar numa Baladin melhor do que a Bošković ofensivamente. Né? Então, eu acho que o jogo tático do Vakif fez com que as limitações técnicas do Eczacıbasi ficassem mais claras. Né? E depois eu acho que a gente vai falar da tática do Vakif também, que não é um primor, né? Taticamente, o Vakif, eu acho que ele se supera mais pela técnica individual, porque você vê um time que joga muito pouco com as centrais aparecem em momentos da partida e é jogo pelas extremidades. Para quem fala assim, levantadora põe só para a extremidade, o Vakif é campeão europeu e vice-mundial jogando com as extremidades, mas não quer dizer que não tenha duas centrais ótimas, né? A Gunas e a Urbogo. Central de seleção turca e seleção americana, né, Kaká? Márcio, só por todo o papel e responsabilidade no fundo de quadra, a Gabi já seria uma jogadora sensacional e fundamental. Mas no ataque ela está praticamente tão boa quanto, nada de ponteira de composição. Kaká, sobre o Eczacıbasi ainda, a Bošković ficou devendo, ela teve 37% de rendimento no ataque e 16 pontos. Né? Quando a gente compara com o rendimento da Paula Egono, que também é oposta de decisão do outro lado, ela ficou bem abaixo. Ela já vinha apresentando o voleibol mais abaixo nas finais do campeonato turco. Seria também um desgaste já da temporada, essa reta final para ela?
Eu acho que a Boscovich, ela começa a entrar num desgaste natural da carreira. Ela não é uma jogadora tão nova e ela foi exposta durante toda a carreira dela, desde as categorias de base, a uma exigência que está chegando no limite, Vanessa. Está chegando no limite. Eu não sei se nós teremos uma Boscovich daqui para frente, como a gente viu até o ano passado, campeã mundial. Eu acho que a gente vai começar a ver uma Boscovich, infelizmente, rendendo menos do que a gente viu até agora, porque não tem ombro, coluna, joelho que aguente. Só para você ter uma ideia, a carga dos ataques de fundo sobre o joelho de um atacante de fundo passa de 1 tonelada no masculino, né? Com o salto, poder de salto, a aterrissagem, o deslocamento horizontal, que é o ataque de fundo. Esse impacto no joelho, para um atacante do masculino, chega a quase 1 tonelada. E para o feminino, de 700 a 800 quilos. Imagina essa sobrecarga para Boscovich, né? Com tudo que ela já jogou. E ela vinha de uma temporada, né, de seleções, jogou aí o Campeonato Mundial, a gente bem se lembra dela, né, naquela final do Campeonato Mundial de Seleções, depois já emendou com a temporada de clubes, teve Mundial de Clubes, Campeonato Turco, etc., muita competição que exigiu demais dela, e nessa reta final, naquele momento mais importante da temporada, a gente viu que ela já não performou como ela costumava performar. Deixa eu trazer aqui os números, eu falei, né, 37% de rendimento ofensivo na final contra o Vakif Bank, ela fez 16 pontos. Diga. Você pode me permitir que eu fiz aqui um balanço Egono Boscovich? Claro, era isso que eu ia fazer, Cacá, ia trazer os números da Egono, mas fale você. Só que comentando, o Fabiano fala que a Bosco é nova, sim, né? Ela tem 26 anos. Fabiano, são pelo menos 10 anos como principal atacante de todos os lugares pelos quais ela passou. Quando eu falo que ela não é mais nova, é exatamente por ter 26 anos, né? Já é um tempo considerável aí para uma oposta na exigência que ela teve, né? Ela começou na seleção da Sérvia ali com 17, 18 anos, não foi muito nova, e sempre a atacante que recebe muitas bolas. A gente até brincava que nos Jogos Olímpicos de Tóquio ela tinha que receber, levantar e atacar, porque só ela jogava naquela seleção. Isso mesmo. Então, vamos lá. Confronto Egono Boscovich de anteontem, né, Vanessa? Pontos, 40-16. Aces, 1-0. Bloqueios, 2-1. Eficiência de ataque, 65% contra 37%. E break points, pontos conseguidos quando a equipe está sacando, 11-7. Foi um baile da Egono na Boscovich. Mas esse baile da Egono na Boscovich, Kaká, o quanto teve de dedinho aí da Gabi? Porque a Boscovich não tem a Gabi ao lado dela no Ixazibase, né? Não tem uma Gabi. Exatamente. O time do Vakif, ele fez o jogo correr e ele teve uma Egono definindo as bolas e uma Boscovich que não conseguiu pôr tanto no chão. Foi muito bloqueada e foi muito defendida. Tanto que, olha, como eu falei no começo, a Ognienovic passou a poupar a Boscovich para tentar achar outras saídas. Ela jogou mais do que com as centrais do que o Vakif jogou, né? Por quê? Porque chegou um momento que ela falou assim, eu vou precisar mudar, eu vou precisar... E coincidentemente, foi no terceiro set, né, quando o Ixazibase abriu uma vantagem maior, foi quando ela mudou a tática de jogo, né? E aí o Vakif teve muita dificuldade para conseguir achar. Enquanto o jogo estava concentrado, uma na Bosco, outra para outra qualquer, uma na Bosco, outra para outra qualquer, o jogo estava marcado e estava acontecendo para o Vakif, né? E um jogo muito óbvio, né, Kaká? Um jogo muito óbvio de... Isso. E a Gabi, respondendo a tua pergunta, a importância da Gabi foi fazer com que o passe chegasse na mão, né?
foi dar um volume muito grande em números de defesa. O Vakif defendeu 88 vezes e o Eczacıbaşı 66. É a diferença da vitória, né? É a diferença da vitória. E com isso, o time do VakifBank pode jogar muito mais à vontade. A Osbay, ela se perde quando ela não tem o passe chegando constantemente na mão. Ontem ela teve. E, por sorte dela, o time do Eczacıbaşı não sacou tanto na líbero, porque a líbero foi a pior passadora do time, né? Então, a gente vê aí também uma questão tática, de escolha tática do técnico turco que dirige o Eczacıbaşı, que não deu muito certo e ele não mudou o suficiente para conseguir reverter isso. Parecia que ele não confiava no banco, né? Ele fez raríssimas mudanças. Agora, já que você tocou no assunto levantador... Na verdade, só a Heiermann, que entrou no segundo set e ficou, né? Mas ele mexe muito pouco, ele alterna a tática muito pouco. Eu não gosto muito do trabalho dele, não. Mas já que você tocou no assunto levantadoras, vamos para o confronto de levantadoras. Quem que teve um papel melhor ali nessa grande final da Champions? Osbay pelo VakifBank ou a Maja Ognjenović pelo Eczacıbaşı? Então, aí nós temos uma diferença que, na minha opinião, a Maja é muito mais técnica do que a Osbay, né? A Osbay se perde, a Maja é mais equilibrada, mas taticamente a Maja até tentou achar algumas saídas. A Osbay não precisou achar saída. Então, eu acho que a gente comparar uma e outra fica uma comparação um pouco desleal, porque a Osbay teve muito mais facilidade para jogar do que a Maja, né? E se a gente não considerar essa qualidade da defesa e da recepção do Vakif, a Osbay foi melhor, né? Porque conseguiu colocar as atacantes em melhor condição. Fez a Igono fazer 40 pontos, pô, porque... Foi campeã, né? E foi campeã, mas o desafio da Maja, como você falou, foi muito maior, né, durante o jogo, para encontrar as atacantes que virassem bola, encontrar a melhor disposição ali. Celso Takimoto, muito obrigada por se tornar membro do nosso canal aqui no Saque Viagem. Deixa eu até trazer aqui a propagandinha do nosso canal. Você pode se tornar membro. Para se tornar membro é só clicar nesse botãozinho Seja Membro. Esse botãozinho Seja Membro aparece embaixo desse vídeo, bem embaixo desse vídeo. Se você rolar a tela, vai aparecer o botãozinho, ou mesmo ali na home, como está aqui nessa imagem. Na home também tem Seja Membro. Isso, claro, se você estiver navegando pelo desktop ou por um celular que não seja iPhone. Se for iPhone, não dá certo, tá, gente? Já me explicaram isso. iPhone não dá certo, você tem que fazer pelo computador mesmo. E aí, por R$ 7,99 por mês, apenas 25 centavos por dia, você se torna membro. Tem acesso aí a um conteúdo exclusivo que a gente grava com o Kaká Bizoc. Tem privilégios, como, por exemplo, a gente traz a sua mensagem na tela. A gente também faz as perguntas para o Kaká Bizoc a partir das mensagens de vocês. E link antecipado aí para participar da quadrinha ali no Golden Set. Kaká, mais alguma coisa se falar dessa final? Sobre taticamente e tecnicamente o que aconteceu ali em Turim? Eu só queria responder aqui, o Caio Moraes, ele falou que achou o ginásio muito vazio, né? Caio, foi impressão, viu? Mais de 10 mil pessoas no ginásio em Turim, sábado. Tinha muita... Precisamente 10.447 pessoas, de acordo com a estatística, né? Mas essa impressão que ele teve é por causa daquela ideia... que eu acho a luz escura. De apagar as luzes. É como se o público não fizesse parte do espetáculo, né? Eu acho ridículo isso, sinceramente. Luiz Leme também, muito obrigada por ter se tornado membro aqui do nosso canal. Acho que a luz escura só funciona, só é bacana quando o ginásio está vazio. Aí dá uma maquiada, né, Kaká? Mas o ginásio, ainda mais a torcida italiana, que é super participativa, deixa participar, deixa a gente ver e ouvir a torcida. Aqui o Caio comentou sobre o ginásio. Kaká, mais alguma coisa a se falar, taticamente, desse jogo? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Outra coisa, assim, que fez com que o Vakif saísse campeão. Mesmo nos momentos do jogo em que o Vakif não teve o passe na mão, as atacantes resolveram. E essa foi uma diferença fundamental.
O Eczacıbaşı, quando não teve o passe na mão, não soube resolver. O Vakif soube. Então, o Vakif foi completo e mereceu o título. Ele falou, eu jurava que estava vazio, e a luz, a Liga das Nações também traz essa luz escura. A gente sempre critica aqui, Caio, sobre essa questão da luz. Temos, então, aqui fotinho do pódio. Kaká Bizoc, esse prêmio, hein? 500 mil euros, é algo como 3 milhões e 200 mil reais, por ali. É um dinheirinho perto do futebol, da NBA, tão pouquinho, né? Mas perto da Superliga é um dinheirão, hein? Porque aqui a galera só ganha um chequinho de inscrição na faculdade. E simbólico, né? Isso aí já está na conta do clube, porque o patrocinador já depositou na conta da Confederação Europeia. Eu separei umas fotinhos aqui para a gente comentar, falando de grandes ponteiras do passado. Que saudades, hein? São Sirma e Pitinini aqui. Sempre que eu olho para essas fotos, eu penso, parece que não vão surgir mais jogadoras como elas. Imagina Kaká Bizoc, uma São Sirma hoje na Turquia. Resolvia todo o problema da seleção turca, não resolvia? É verdade, ela foi uma das melhores jogadoras da Turquia de todos os tempos, né? Era uma jogadora completa. E o que eu gostava nela, Vanessa, era o espírito aguerrido dela, né? Como essa mulher gostava de jogar, como ela gostava da dificuldade, né? Para mim foi a melhor ponteira que a Turquia já teve. Grande ponteira. De um lado era a Ozoi, né, que muitos conheceram vestindo a camisa do Minas, do outro ela, a São Sirma. No fundo, a Darnel, que jogava muita bola, canhotinha, e na rede tinha lá a Nasco, a Eda. Era uma seleção incrível. A Pitinini também faz uma falta enorme. Hoje, uma Pitinini na seleção italiana também faria estrago. Ego não faria estrago com uma linha de passe formada por Pitinini. Outra foto aqui que eu trouxe, Kaká. Olha só que momento lindo do Guidetti. Sozinho antes do jogo. O que um técnico antes do jogo pensa? Ainda dá para fazer alguma coisa de diferente ou ele está ali só relaxando? Não, é hora que você tenta memorizar mais algumas coisas, porque o técnico, nesse momento, Vanessa, ele está fazendo uma varredura geral em tudo que ele sabe do adversário, nas possibilidades que ele tem para aquele jogo. E você decora, rede por rede, qual é a maior incidência, qual é a preferência de marcação de bloqueio, posicionamento de defesa. E você precisa ter aquilo na cabeça, porque não vai dar para você ver uma colinha, como eu vejo aqui no programa, né? De falar assim, deixa eu ver quanto que foi a porcentagem. Não tem. Você tem que olhar e saber o que pode acontecer mais provável na equipe adversária, orientar a sua equipe, lembrar as jogadoras que também têm que fazer esse exercício de memorização, né? E aí, a partir desse modelo, é que você faz as adaptações. E aí que também acaba, porque senão seria um jogo fácil, né, Vanessa? Você estrutura a partir da estatística, a partir da maior incidência e vai estar tudo certo. E não é, porque o jogo ele se transforma. Mas é a partir desse modelo que você fala assim, opa, mudou esse ponto, o que eu posso fazer? Né? A entrada da Heiermann, por exemplo, no time do Eczacıbaşı, era coisa que o Guidetti já estava esperando. Ele fala assim, se falhar aqui, vai entrar essa. Como que essa joga? O que muda naquela equipe? O que eu preciso fazer? Né? Então, esse momento é realmente de uma solidão impressionante, porque você com você sabendo da responsabilidade que você tem antes de pisar na quadra. Ele com ele mesmo e um tablet ali repassando então todas as informações do jogo. Eu achei linda essa foto, né, esse flagra da Confederação Europeia naquele momento do Guidetti com ele mesmo. Deixa eu agradecer ao Luiz por ter se tornado membro. Luiz, muito obrigada de verdade por todo o movimento que vocês estão fazendo. Como eu já expliquei aqui, tudo que vocês pagam para a gente, né, pagam para o canal, a gente reverte 100% do investimento, a gente reverte aí em conteúdo para vocês, tá bom? Não vem nada para o Saque Viagem, a gente reverte tudo para vocês mesmo. Kaká, para a gente fechar, encerramos nessa temporada de seleções com a final da Champions League. A gente nessa temporada teve uma sensação... Isso, temporada de clubes. Obrigada, Kaká. Tivemos uma sensação de que não tivemos um grande time lá na Europa, como já houve em outras temporadas. O Corneliano oscilou bastante, foi campeão na Itália, mas oscilou bastante, nem chegou à fase final da Champions, né? Caiu nas quartas de final. Fenerbahçe oscilou.
O Vakif e o Eczacıbaz, embora tenham chegado à grande final, não demonstraram aquele voleibol de encher os olhos, de encantar. Isso já teria reflexo, seria um reflexo aí do desgaste físico das atletas, desse calendário insano de se emendar temporada de seleções com clubes, ou as peças que não se encaixaram foi apenas uma coincidência? Eu acho que a gente pode pensar também nessa questão das mudanças, né? Foram algumas mudanças importantes nessas equipes, a troca entre Egono e Hack, apesar da gente pensar que uma oposta não faz muita diferença, faz sim, né? Egono nunca tinha saído da Itália, uma oportunidade de ouro, recebendo salário astronômico, a Hack saindo um pouco desacreditada do Vakif, precisando mostrar trabalho no Corneliano. A gente viu o Fener totalmente remodelado, começando uma temporada. Então, é natural que tenha essas oscilações também por esse motivo, né? E eu prefiro achar que é isso, Vanessa, porque a hora que a gente pensa num desgaste muito grande, esse desgaste ele vai ser gradativamente maior a cada ano que passar, né? E aí vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, bom, quando houve voleibol na face da Terra, né? Então eu prefiro achar que essa adaptação aí. Você tocou aqui na questão da Egono. Egono volta para a Itália diferente da chegada dela à Turquia. Você acha que ela conseguiu evoluir de alguma forma nas mãos do Giovanni Guidetti, que é um técnico sempre tão elogiado, né, como trabalha suas equipes? Eu acho que sim, sempre tem uma contribuição, mas acho que a contribuição maior para a Egono foi sair da Itália e vivenciar um país estrangeiro com a cobrança que teve para cima dela, né? Isso traz uma maturidade mais rápida para qualquer atleta. Todos os jogadores brasileiros que foram para a Itália voltaram mais maduros para o Brasil. Não tem como você ir para uma situação dessa e não voltar mais forte. Por falar em fotos fofas, né? Eu trouxe algumas aqui, como a da Sonsiri Medapit, do Giovanni Guidetti. Essa daqui é muito fofa também. Duas feras que se deram muito bem nessa temporada. Aqui o reconhecimento do Guidetti, ó, também com as jogadoras. Parece que é uma relação boa, né? Vanessa, volta um pouquinho naquela lá da Gabi da Egono. Você já pensou se nesse momento assim uma força fizesse com que a Gabi e a Egono pegassem o que a outra tem de melhor? Nossa Senhora, hein? Uma força circulante, assim, igual máquina de lavar.